Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor José Roberto. Desde já, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Este é o canal Nos Limites da Teologia. Vamos trazer uma reflexão bíblica considerando as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Essas foram as línguas nas quais as escrituras foram escritas. E por isso mesmo nós precisamos de vez em quando apelar para essas línguas e para os textos antigos. E vamos começar por Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Está escrito assim na nossa versão de Almeida. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É isso que diz no texto bíblico, na nossa tradução de Almeida. Aqui, na Bíblia hebraica, os tradutores fizeram a seguinte opção. E diz assim o texto bíblico: no princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é uma tradução feita por tradutores especializados na língua hebraica, e nós vamos apelar aqui para a própria Torá, o texto bíblico escrito em língua hebraica. Então esse versículo, o versículo 1, logo diz que Bereshit bara ou bará Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, que princípio é esse? É um princípio indefinido que nós não sabemos. Mas nesse princípio, nesse Reshit, né, Deus criou céus e terra. E esse Deus que criou aqui em hebraico, o termo, a palavra é Elohim, que tem trazido muitas reflexões para os exegetas pelo fato de o termo Elohim, essa terminação, é uma terminação que no hebraico indica plural. Poderíamos nós acreditar que Deus é plural, que Deus é mais de um? Essa perspectiva contraria a tradição judaica, israelita, hebraica, conforme o próprio texto bíblico. Evidentemente, os teólogos cristãos se utilizam dessa particularidade gramatical para sustentar a doutrina da Trindade, que é uma doutrina bíblica exposta no Novo Testamento, mas esse termo foi dado pelos pais da igreja nos primeiros séculos da era cristã. Em todo caso, o que nós constatamos aqui é que há uma pluralidade nessa identificação do nome divino. Destacamos também o verbo. Esse verbo bará é um verbo que expressa a criação de algo a partir do que não existe. Então, esse Deus que é sujeito, que é o Deus que é o sujeito da criação, é um Deus que cria a partir daquilo que não existe. E nesse sentido, somente Deus é capaz de fazê-lo. Todos nós não passamos de subcriadores. Somente Deus, de fato, é o Criador de todas as coisas. E esse Deus criou et, essa indicação de complemento, de objeto direto, diz o que foi que Deus criou. E Deus criou os céus, e Deus criou a terra. Deus criou a Shamaim, os céus, que está no plural, e criou Haaretz, a terra. Esse Deus Criador
Ele criou todas as coisas, mas não criou de forma caótica. Ele criou de forma perfeita. Ele criou de forma plena. Os dispensacionalistas tendem a partir do verbo hayatá, a partir desse verbo que é traduzido nas nossas Bíblias por era, né, e a terra era sem forma e vazia, alguns dispensacionalistas tentam traduzir por tornou-se. No entanto, além de não haver respaldo linguístico, na verdade, o texto em seu contexto está mostrando uma relação de causa e efeito. Deus criou e a terra era sem forma e vazia. Essa palavra vazia na língua hebraica pode ser traduzida também como inabitada, vazia porque não haviam habitantes. E nesse sentido, nós acreditamos que Deus criou tudo perfeito e fez tudo muito bom, né? A criação de Deus é boa, a criação de Deus é perfeita. E esse Deus que criou, o texto bíblico nos diz, em português, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Outras vertentes dizem, outras traduções e versões dizem, e pairava. O Espírito, ruá, ruá é o vento, o sopro, mas também o próprio Espírito de Deus. Uma particularidade que na tradição cristã, esse Espírito é apresentado aqui com E maiúsculo. A tradução hebraica apresenta o Espírito com E minúsculo. No entanto, nós sabemos, pelo contexto geral das Escrituras, que se refere ao Espírito de Deus que vai se manifestando como uma pessoalidade, como alguém que tem ações e atitudes e que, no contexto da interpretação cristã e da aplicação cristã, nós entendemos que ele é aquilo ou aquele a quem Paulo chama de o Espírito vivificador. Ele é o Espírito que traz vida, ele é o Espírito que estava lá no ato da criação e criando todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo Espírito. E o Espírito que lá estava pairando sobre as águas é o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas e é o mesmo Espírito que habita em nós. E é o mesmo Espírito que nos vivifica e é o mesmo Espírito que nos aproxima de Deus. Então, nós concluímos assim que o Deus da Bíblia é um Deus que o próprio texto não se preocupa inicialmente de provar a sua existência, porque ele é um Deus que já existe. O próprio texto de Gênesis parte do princípio que Deus existe. E diz, no princípio criou Deus. Não sabemos o modo, a forma como Deus criou. A ciência tenta explicar, dá explicações para como teria acontecido esse processo de criação. Nós, no entanto, sabemos que foi Deus que criou. Isso deve nos ser suficiente. E devemos saber que esse mesmo Deus que criou não apenas cria, mas também sustenta a sua criação de uma forma poderosa e extraordinária. Confiemos, portanto, no Deus Criador, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus cujo Espírito pairava sobre a face das águas, e é o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas. Shalom, que Deus te abençoe. Convido você a assinar o nosso canal nos limites da teologia e continuar nos acompanhando. Forte abraço, aqui vos falou o professor José Roberto, do seu canal Nos Limites da Teologia.